Eu acho que 3 palavras resumem o que foi essa derrota do Fortaleza por 2-0 para o Corinthians, diante de mais de 46 mil torcedores na Arena Castelão. Decepcionante, frustrante e vergonhoso. Olha só, meus amigos, o Corinthians ainda escalou 7 reservas para essa partida. 7 titulares não estavam em campo, não iniciaram a partida. Daí você tira como é que aconteceu. Mas antes da gente falar dessa partida, da gente destrinchar aqui, até o Vojvoda errou, meus amigos, hoje. O time todo não foi bem, comissão técnica, nada deu certo hoje, ninguém jogou bem, ninguém atuou bem. Então, antes da gente falar dessa partida, deixa eu pedir seu joinha, deixa eu pedir seu like, sua curtida, porque ajuda demais, fortalece demais aqui o canal, meus amigos. Compartilha esse link aí, compartilha esse vídeo, que ajuda também demais. E se você não se inscreveu, aí é que você vai me ajudar mesmo, porque fortalece demais aqui o canal. E olha, você se inscrevendo me ajuda a chegar lá na meta de 30 mil inscritos. Já passamos dos 26 mil. E olha, não precisa fazer Pix, não precisa fazer transferência, superchat, nada. É só se inscrever, clicar no sininho das notificações, você vai receber aí toda vez que a gente colocar um vídeo aqui no ar, tem entrevistas muito massa, enfim, tem muito conteúdo bacana aqui no canal do blog, por isso eu peço, se inscreva, e se você já se inscreveu, deixe sua curtida, seu comentário e compartilhe, que ajuda, fortalece demais aqui o canal. Vamos lá, meus amigos, vamos falar dessa partida em que realmente foi decepcionante. Olha, eu lembro muito bem, tava tentando aqui, achar, cara, como é que o Fortaleza joga tão mal, né? Teve aqueles jogos no início lá, contra o Horizonte, Maracanã, né, aqueles jogos ruins ali no Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, né, perdeu, a última derrota foi 1-0, né, pro Vitória, o Fortaleza perdeu a invencibilidade de 21 jogos como mandante, com 13 vitórias consecutivas, um estádio lotado, 46 mil pessoas, torcida toda a favor, obviamente uma parte da torcida do Corinthians, mais grande, esmagadora maioria, 45, 43 mil, devia ser só de torcedores do Fortaleza. Clima todo pronto para o time jogar. O Fortaleza praticamente completo. Só tinha um desfalque que era o Bruno Pacheco, mas o Felipe Jonathan estava muito bem. Então, assim, todo um clima, toda uma atmosfera para o Fortaleza. Eu posso até dizer que não era necessário, não era obrigatório vencer, mas pelo menos fazer uma partida boa. E hoje foi ridículo. Eu lembro demais, estava tentando puxar na cabeça, né, uns jogos ruins. Teve aquele 5-0 para o Cuiabá. E teve aquele 2-0, né, lá pro CRB, lá em Maceió, na final da Copa do Nordeste, que foi o segundo tempo foi terrível. E hoje, meus amigos, foi um negócio sério, porque o Vojvoda escalou aquela equipe que todo mundo já esperava, né? Acho que só o Brits ali que não tava, né, que surpreendeu um pouco, mas enfim. João Ricardo, Tinga, Kusevich, Tite e o Felipe Jonathan no meio de campo, Lucas Sacha, Hércules e o Pochettino, e lá na frente Pikachu, Lucero e Breno Lopes. Esse era o time. Mas olha, gente, ninguém jogou nada. Cara, assim, o Corinthians com os reservas. Claro que é reserva, só tava quem? De titular mesmo, titular. Hugo, o Yuri Alberto e o Thales Magno. Eu acho que tava lá no meio. Porque uns dizem que o Charles é titular, o Félix Torres, enfim. Pode botar 4, vai lá, 4, porque é titular. 7 reservas, não existe, meus amigos. O meio de campo do Corinthians era Breno Bidon, Rian, o Charles e o Igor Coronado, cara. Nossa, pelo amor de Deus, os caras que não jogavam bem. Enfim, independente do Corinthians, o Corinthians jogou muito. O Corinthians marcou muito bem. O Fortaleza não fez praticamente nada. Cara, olha, assim, o Pochettino tentou produzir alguma coisa, nada. O Pikachu nem apareceu. O Pikachu nem apareceu no primeiro tempo. O Lucero, sabe, você espera pelo menos pra segurar uma bola, alguma coisa, nada, a bola não chegou nele. Tinga mal apoiou, Felipe Jonathan, que um ou outro apareceu com alguma coisa, alguma jogada, muito pouco. O meio de campo Fortaleza é Hércules, Lucas Sacha, nossa, os caras engolidos pelo time do Corinthians. E a zaga, porque olha, gente, pelo amor de Deus, Yuri Alberto, nossa, mãe de Deus, enfim. Não foi bem de jeito. Pô, o primeiro tempo assim, ainda teve uma chancezinha ali, chance assim entre aspas, tá bom? Um chute do Pochettino com a defesa do Hugo Souza, teve outra, uma cabeçada, vai lá, pra fora do Breno Lopes, outro chute, e só. E assim foi um negócio assim. O Corinthians foi melhor, tanto que fez 1-0 com o golaço do Igor Coronado, mas assim, a diferença não era tanta, sabe? Foi melhor. Fortaleza, não, mas no segundo tempo vai jogar melhor. Vai jogar, não, o Vojvoda vai dar um carão e tal. Caraca, bicho, foi um negócio assim que o segundo tempo chegou a ser pior do que o primeiro. Geralmente, né, quando um time vai mal no primeiro tempo, no segundo tempo ele tenta se melhorar. Foi muito pior.
Mas muito pior mesmo. As mudanças que o Vojvoda fez, o Vojvoda fez logo 3 mudanças logo no início. Com 7 minutos ali, ele viu que não estava dando certo, tirou logo. Porque com 7 minutos o Corinthians já tinha criado 2 chances para fazer o 2-0. Gente, o Corinthians poderia ter feito 4, 5-0 se quisesse. Porque ele perdeu muitos gols. O Yuri Alberto perdeu 2 gols. O Igor Coronado perdeu 1. O Thales Magno perdeu 2 gols assim incríveis. Fora os contra-ataques que o Corinthians assim, desperdiçava. E o Fortaleza nada, só para você entender, acho que a primeira finalização foi o Tinga. Uma cabeçada, um cruzamento do Felipe Jonathan aos 32, 34 minutos do segundo tempo. A finalização no segundo tempo, 34 minutos, surreal. Aí teve uma bola, lá, acho que 26, 27 minutos, que o Breno Lopes arrancou pelo lado esquerdo, na corrida ganhou do Fagner e cruzou na mão do Hugo. Só isso. Caraca, como é que um time se desmancha completamente como Fortaleza, como foi hoje? Difícil entender como o time joga mal. E as mudanças, como eu tô dizendo, as mudanças que o Vojvoda fez, botou o Marinho, ele tirou o Tite e botou o Pedro Augusto. O Pedro Augusto foi um pênalti ainda no Yuri Alberto, que o juiz não deu porque não quis. Que ele puxa o Yuri Alberto. Se ele quisesse, ele tinha dado pênalti. Mas não deu, mas se quisesse. Ele botou o Pedro Augusto, Yuri e o Rosseto. Cara, ele não botou o Caleb. Depois é que ele botou o Kevin. E aí depois ele botou, sabe quem? O Machuca. Aí, meu amigo, aí é difícil. Aí é complicado. Aí me perdoe com todo respeito, mas não dá não. Acho que foi mal, Vojvoda. Foi muito mal. Olha, foi uma partida daquelas... Quando eu digo assim, é uma partida para esquecer, muita gente fala, não tem que esquecer não, tem que se lembrar. Não, meu amigo, tem que esquecer, porque não é para cometer um erro desse nunca mais, né? Assim, não, você esquece assim, não quero mais saber disso aqui, não, pode deixar que nunca mais eu cometa esse erro. Porque o que aconteceu foi bizarro, gente. Marinho entrou, não fez nada. Rosseto da mesma era para melhorar o passe, sei lá o que aquele que era para fazer, para chegar um pouco mais, sei aquele volante que chegava na área, não fez nada, errou uns passes inacreditáveis. Machuca só ciscando no último lance, acertou um passezinho e olhe lá. Foi só isso, e o Marinho de um lado pro outro também, naquele estilo lá pela direita, sem fazer nada. Pedro Augusto entrou ali, não melhorou em nada. O Corinthians perdeu gols incríveis. Então, assim, difícil entender as mudanças que o Vojvoda tentou fazer, difícil entender como o time jogou tão mal, mas tão mal, diante de um adversário tão frágil que é o time reserva do Corinthians, 7 jogadores, meu Deus. Porque sem dizer, você querer considerar que o Yuri Alberto, nossa, enfim, muito mal Fortaleza, e olha, é uma atuação que preocupa, porque se a gente der uma olhada, perdeu pro Botafogo, beleza, fora de casa, perdeu pro Inter, poderia, enfim, mas perdeu. Empatou com o Atlético Paranaense naquele estilo lá, porque jogou com... Lembra que o Fortaleza jogou com os reservas, né? Ou com um time alternativo, ou com que rodou contra o Atlético Paranaense. O Corinthians fez do mesmo jeito hoje, porque o Corinthians está pensando no brasileiro, né? Na Sul-Americana, não. O jogo principal do Corinthians é contra o brasileiro, sábado, pelo Brasil contra o Atlético Goianiense, que o Corinthians tem que vencer para tentar sair da zona de rebaixamento. Mas, enfim, e o Fortaleza, sabe, 4 partidas preocupantes mesmo, porque é uma queda acentuada. Porque uma coisa é você vir assim numa boa, aí você perde. Porque, gente, você perder por 2-0, um jogo assim, numa Copa, você perder, pode ser pressionando, bote bola na trave, pênalti perdido, o goleiro fazendo várias defesas, mas não teve nada disso. Foi uma atuação vergonhosa. Como eu disse, se o Corinthians quisesse, ele teria goleado 4-5-0, ele tinha resolvido. É muito difícil. Eu acho muito difícil. O Fortaleza vai ter que ganhar de 2-0, tirar uma diferença de 2 gols, ganhar de 2 para ir para os pênaltis. Lá em São Paulo, nunca ganhou do Corinthians. Enfim, futebol a gente sabe que tem tudo, mas olha, praticamente foi eliminado. Pelo que aconteceu hoje, praticamente foi eliminado da Sul-Americana. A forma como jogou, a forma como vem jogando, é um negócio decepcionante. Foi uma decepção, acho que para todos que acompanharam a partida. Eu acho que até para o país todinho, né, que se criou o Fortaleza era totalmente favorito contra o Corinthians. Totalmente. Você esperava que o Fortaleza fizesse alguma coisa, fez nada. A sensação era que o Corinthians, que é o vice-líder, o terceiro colocado, o líder do Brasileirão, e o Fortaleza está lá na zona de rebaixamento. Porque foi um negócio o abismo, a diferença foi muito grande entre Corinthians e Fortaleza. Se você chegou até aqui é porque você gostou desse vídeo, mas esse vídeo aqui, gente, tem um oferecimento da Lockbag. Aluguel de malas é com a Lockbag. Você vai viajar?
Alugue sua mala sem sair de casa. É só acessar lockbag.com.br. Meus amigos, garanto para você, são malas de qualidade, malas pequenas, médias, grandes, para viagem que você fazer de um final de semana, de uma semana, de um mês. As melhores malas, sem você precisar gastar uma fortuna para comprar uma mala. Lockbag.com.br, você pode facilitar em 3 vezes. Se garanta, eu estou dizendo para você que vale a pena, são excelentes as malas. Lockbag.com.br. Pois, meus amigos, a partir de agora, então, Fortaleza volta a pensar no Brasileirão. Sábado enfrenta o Bahia, 9 da noite. E aí fica o dilema, né? E aí, vai com o time completo para pensar um pouco mais no Brasileirão e esquecer um pouco a Copa Sul-Americana? Já jogou a toalha na Copa Sul-Americana? Como é que vai fazer? Vai ser um grande dilema para o Vojvoda, porque na terça-feira tem que ir lá em São Paulo, na Neoquímica Arena, fazer 2-0 para levar para os pênaltis. 2 gols, 3-1, 4-2, o que for. Muito, mas muito difícil, praticamente impossível, mas a gente sabe que futebol tem essas coisas. O Corinthians pode jogar muito mal, perdeu de 2-1 pro Bragantino, Red Bull Bragantino, pode perder 3-1. A gente sabe que futebol acontece coisas, mas pelo futebol apresentado, pelo futebol que vem apresentando, difícil isso pro Fortaleza. É isso, gente. Até a próxima.